Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui novamente para refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Agradecendo a oportunidade de aprendizado, agradecendo essa união fraterna com todos esses nossos irmãos que nos acompanham, que possamos aprender com os teus ensinamentos e evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos continuando o estudo do Evangelho. Semana passada nós falamos sobre a raiva. Essa semana iremos falar sobre o ressentimento, que é outro veneno ao nosso espírito. Eu vou ler bem devagar para que todos consigam entender. Quando Jesus disse: vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Vou repetir. Quando Jesus disse: vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixai ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Então eu vou começar aqui explicando uma parte aqui desse texto que pode ter ficado um pouco confusa para vocês, né? Quando é mencionada a palavra sacrifício e oferenda. O que aqui nessa passagem do Evangelho está querendo ser explicado aqui, né? Na verdade, essa explicação ela vem de uma passagem de Mateus, né? Dentro do capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. Então, na época anterior a Jesus, né? E mesmo na época de Jesus ainda acontecia que os judeus eles faziam sacrifícios, né? Eles faziam oferendas materiais a Deus na época. E quando Jesus veio, ele precisou continuar usando a palavra oferenda e sacrifício para um melhor entendimento para o povo daquela época. Então hoje, de repente, quando a gente lê o Evangelho, a gente pode ficar meio confuso com Jesus falando em sacrifício e oferenda. E o que ele está querendo dizer? Olha, aqui no começo ele fala, quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor é preciso que se perdoe aos outros. Então Jesus está pedindo como uma forma de sacrifício que a gente... O que quer dizer a palavra sacrifício? Sacro ofício.
A palavra sacrifício significa isso, sacro ofício. É um ofício que ele é um sacramento, ou seja, que nós possamos oferecer a Deus, na realidade, o perdão que a gente vai oferecer aos nossos desafetos aqui na Terra. Né? Muitas vezes a gente fica horas e horas fazendo orações, fazendo preces, pedindo perdão dos nossos erros, perdão das nossas ofensas, está inclusive no Pai Nosso, mas nós não conseguimos perdoar as pessoas que de alguma forma nos contrariam. Nós acabamos guardando ressentimento. E o que é o ressentimento? A própria palavra já diz, é ressentir. Sentir repetidas vezes. Então, o que Jesus nos pede é isso. Se você quer fazer uma prece, se você está pedindo a Deus que Ele te perdoe, você precisa fazer o sacro ofício, ou seja, o sacrifício de buscar perdoar dentro de si, né? E perdoar aquele teu irmão, perdoar primeiramente, né? Aqui dentro do seu coração, não somente com as palavras. Perdoar aquele que de alguma forma te fez um mal, pode ter sido um mal muito, muito sério, uma coisa muito séria, ou pode simplesmente que essa pessoa ter te contrariado em alguma coisa. E você ficou ressentido e não quer mais conversar, não quer mais falar com aquela pessoa. Pode, na grande maioria é um familiar, é um amigo, né? Porque nós nos ressentimos sempre com as pessoas que a gente tem expectativas, com aquelas pessoas que a gente depositou nossa confiança. Dificilmente nós nos ressentimos de pessoas que não têm um valor para nós. Então a gente pode ter um ressentimento de um irmão, né? De um amigo de longa data, de um familiar, de um primo, de um pai, de uma mãe, de um filho. Normalmente o ressentimento ele acontece quando a gente deposita naquela pessoa um sentimento muito forte, uma expectativa muito grande de que aquela pessoa não te desaponte. E aí que está o desafio, porque Deus também fez esse depósito em nós. Ele depositou a confiança dele em que nós nos esforçaríamos para evoluir cada vez mais. E nós vivemos caindo, nós vivemos tropeçando, vivemos errando o tempo inteiro. Erramos várias vezes no decorrer de um dia, imagine no decorrer de uma vida. Mas quando algum semelhante nosso, que nós também depositamos confiança, depositamos devotamento, depositamos o nosso amor e essa pessoa nos desaponta, nós ficamos extremamente ressentidos e simplesmente nós damos as costas, ficamos anos a fio sem falar com aquele semelhante, com aquele irmão, com aquele parente, com aquele amigo, nos ressentindo, sentindo repetidas vezes. Cada vez que nós lembramos daquele mal que aquela pessoa nos fez, nós repetimos aquela dor internamente, né? Na realidade, o ressentimento é como se fosse uma brasa, né? Como um rancor, como se fosse uma brasa que a gente segura na nossa mão, mas a gente não atira no outro, a gente fica sofrendo. Por que Jesus ele nos propôs que fizéssemos essa oferenda, fizéssemos esse sacrifício de perdoar aos nossos irmãos antes de ir lá fazer prece, ficar ajoelhado, jejuando, orando, louvando e querendo que Ele nos perdoasse, que através de Jesus, né, tivéssemos o perdão de Deus? Por que Jesus nos pediu que fizéssemos esse sacrifício de perdoar o nosso semelhante? Né? Porque Ele está nos dando a chave, né? Essa é a chave da evolução. Ele está nos dando a dica. Você só vai conseguir evoluir quando você entender que você não é melhor do que o seu semelhante. Você só vai conseguir evoluir quando você entender que quando você não quer perdoar o seu irmão, né, você está fazendo mais mal a você do que ao seu irmão. E como você quer se conectar com Deus se seu coração está escuro, está com uma sombra? É como se você tivesse dentro da sua mente,
né, e dentro do seu coração uma ferida, que quando ela está próximo a cicatrizar, você pega uma lança e isso fica esburacando para que abra novamente aquela ferida. O ressentimento é isso, é ficar apegado àquela mágoa. Isso está carregado de orgulho. Eu me sinto muito superior ao meu irmão, então eu não quero perdoá-lo, porque eu me acho superior a ele e como que ele traiu minha confiança. Eu sou tão perfeito, como ele está traindo minha confiança? Então, Jesus nos deu a chave para que a gente pudesse abrir, né, as portas, né, da espiritualidade e do amor de Deus, quando nós pudermos aprender que somente através de uma consciência tranquila, né, de um amor pleno e verdadeiro, que eu quero que Deus tenha por mim, que eu tenha por Deus, eu consiga fazer isso com o meu semelhante, que eu consiga respeitar o meu semelhante, perdoá-lo, porque eu entendo que eu não sou nada melhor do que ele. É isso que Jesus nos pediu, né? Reconcilia-te com teu irmão, porque através disso você vai aprender a trabalhar o orgulho, né? Transformando em humildade, você vai se equiparar ao seu irmão, você vai tirar aquele peso das suas costas e vai se conectar com a sua essência divina e consequentemente com Deus. Perfeito, né? Você já falou tudo. E me vem à mente uma imagem de uma pessoa ressentida. É uma pessoa amarrada, né? É como se ela tivesse acorrentada e não conseguisse andar adiante. Ela pode até imaginar que ela está seguindo. Eu não me importo, aquela pessoa me chateou, eu vou seguir minha vida e não quero saber desse outro. Mas é uma grande mentira, né? Porque a gente se sente o quê? Amarrado. É como se fosse uma amarra que não te deixa você ir para frente. E é como se fosse, como você falou, né? Uma mancha. Você tem uma mancha dentro do seu coração que se você não limpar, não conseguir se livrar dela, você não consegue seguir adiante. Você pode ter a falsa impressão que está seguindo, mas sempre aquilo vai ficar te incomodando, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, a gente fica horas e horas orando, louvando, pedindo perdão a Deus pelos nossos erros, mas a gente se acredita, né? A gente crê que a gente é muito melhor que o outro. Como está aqui, ó. Ao entrar no templo do Senhor, quando você entra num centro, numa igreja, deve deixar lá fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixai ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Ou seja, não adianta a gente querer dormir na igreja, dormir no centro espírita, fazendo preces, orações, caridade, se a gente não seguiu um dos mandamentos, né? Uma das coisas mais importantes que Jesus nos trouxe: perdoar se queremos ser perdoado, mas não perdoar da boca para fora. Tem muita gente que até usa a expressão: eu perdoo, mas não esqueço. Eu não perdoo, né? Perdoar eu perdoo, mas eu não esqueço. Isso é perdoar? Ou tenta fazer uma barganha com Deus, né? Faz uma pequena caridade e acha que já está tudo resolvido. Eu já fiz e está tudo certo, mas não perdoa o irmão do lado. Faz a caridade no final de semana, durante a semana continua tendo problema com o amigo de trabalho, com o familiar, com o companheiro, com os filhos, e vai se ressentindo e guardando aquela mágoa no coração. Mas aí que está, né? Nós precisamos entender que estamos aqui encarnados para nos reconciliar com os nossos desafetos. Se nós, em algum momento, nos decepcionamos com alguém, estamos guardando ressentimento e não estamos conseguindo resolver isso nesta encarnação, a gente tem que ter a consciência que, de alguma forma, em algum momento, a gente vai ter que se reconciliar. Porque nós não temos como prosseguir com essa mácula, com essa marca, com esse débito, né, junto à nossa consciência.
nós vamos ter que voltar com aquele desafeto que a gente passou às vezes uma encarnação inteira inimigo, ou nós vamos voltar mãe, ou nós vamos voltar irmão novamente, ou nós vamos voltar pai, filho, casado. E se depois de tentar tudo isso ainda a gente não se reconciliou, a gente corre o risco de voltar irmãos siameses, que são aqueles bebês que nascem grudados, né? Muitas vezes a gente vê alguns bebês aí que nascem grudados porque a espiritualidade já tentou de tudo, já fez o que podia e o que não podia. Aí, em última instância, e aí tem alguns casos que é possível separar, né? Tem que passar pela separação, correr um risco numa cirurgia, que é uma lição para eles e uma lição para os pais, né? Um aprendizado. Ou existem casos de um corpo com duas cabeças, né? E que vivem. Tem um caso, inclusive, nos Estados Unidos, que as duas, cada uma tem uma profissão, né? Por quê? Porque vão ser obrigadas a se reconciliar. Tem até o ensinamento de Jesus, né? Que não sairás daí enquanto não pagar o seu último centil, enquanto não acertar. Então, não sair de onde? Quer dizer, você não vai conseguir com um planeta mais feliz enquanto você não fizer todos os seus ajustes aqui, né? Na verdade, esse termo pagar e sair, muitas vezes a gente interpreta como um local geográfico. E na realidade, o reino de Deus está dentro de nós. Então eu não vou sair desse sentimento de depressão, de ansiedade, de desconforto emocional, de vazio, né? Eu não vou escapar, eu não escapo de mim mesmo. Então eu não vou escapar desse mundo horroroso que eu mesmo estou criando para mim, eu estou plasmando para mim, enquanto eu não libertar dessa mácula, dessa mágoa. Então, é óbvio que a gente, quando desencarna, a gente quer ir para um planeta melhor, a gente quer ir para uma colônia, um lugar geográfico, mas o primeiro lugar que eu tenho que me libertar, é o meu coração, é o meu espírito, né? Eu tenho que me libertar, porque o reino de Deus, ele mora dentro de nós. A centelha divina está em nós, em nossa essência espiritual. Eu posso fugir de tudo, mas eu não fujo de mim mesmo. Mesmo porque todos os locais que eu irei, eles são lugares que eu mesmo fui atraída pelo meu campo mental. Então vamos trabalhar para parar de ficar repetindo, sentindo repetidas vezes um mal-estar em relação ao meu semelhante. Ressentindo, né? Eu estou ressentido, estou muito magoado, ressentido com meu irmão. Repensa se você é tão perfeito assim para não perdoar. Né? Se Deus nos perdoa o tempo inteiro, não é? É isso aí. Vamos novamente agora fechando nossos olhos. Chegou aquele momento onde nós vamos unir nossos melhores sentimentos em prol dos mais necessitados. Mas primeiramente, vamos sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, banhando nossos corpos com muito amor, com muita luz. Vamos pedindo aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores, que possa fluidificar a água que está à disposição e nesta água possa colocar tudo de que necessito para transformar minhas mágoas, meus maus pensamentos, o meu egoísmo, o meu orgulho. Que eu possa transformar tudo isso em amor, luz. E agora, transformados que estamos, nos sentimos mais aliviados, nos sentimos mais próximos de Jesus, mais confiantes, mais preparados para trabalhar junto dele. Vamos emanando nossas melhores energias ao nosso planeta, que passa por grandes transformações. Vamos vibrar pelos países que se encontram em conflito, pela Rússia, pela Ucrânia, pela China, por Taiwan. Vamos envolvendo esses países em paz. Vibremos pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra, pelas famílias que choram a perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares.
que tem problemas de agressões físicas, desrespeito entre pais e filhos. Vamos envolvendo esses lares em muita luz, em muita perseverança, em muito amor. Vibremos pelos nossos irmãos em situação de rua, pelos nossos irmãos indígenas, pelos nossos irmãos privados da liberdade. Vibremos pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão nos corredores à espera de um leito. Vibremos pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas. Vamos envolvendo esses irmãos em muita luz, em muito amor, em muita saúde. Vibremos pelos velhinhos nos asilos. Vibremos pelos irmãos que partiram dessa vida, que possam ser acolhidos e amparados, encaminhados aos hospitais do astral, aos educandários. Vibremos pelos nossos lares. Te pedimos, Jesus, pela proteção de nossas casas, de nossos entes queridos, de nossos companheiros, nossos filhos, nossos parentes e amigos. Que essa energia de amor possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, do nosso Brasil, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Novamente pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que fluidifique a água que está à disposição, que possamos nos transformar em seres de luz, de amor, de perseverança e fé. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece final. Hoje nós vamos fazer o Pai Nosso. Semana passada nós esquecemos. Acabamos falhando. Nos perdoe. Nós vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gente, estamos muito, muito felizes com a repercussão, né, no Facebook, na nossa página Aura Vibração Espiritual. Estamos tendo muitas curtidas, muito compartilhamento. Continue seguindo a nossa página, a gente manda o convitinho, siga a nossa página. O YouTube está meio fraquinho, precisando de um pouquinho mais, né, de compartilhamentos, um pouquinho mais de curtidas. Isso é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Porque o nosso único intuito é estudar Jesus, né? Refletir um pouco sobre o que Ele nos deixou aqui na Terra. É isso aí, amor. Por quê? Porque nós amamos vocês. Beijão, meus lindos. Ótima semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.